Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Planeta Campo Entrevista, um programa semanal que traz até a sua tela grandes especialistas na pauta da sustentabilidade. Hoje o nosso bate-papo é com uma pessoa que tem um olhar muito humano para as questões do meio ambiente, mas também para o produtor rural. Isso porque ele trabalha há 25 anos com a cadeia da pecuária e desde 2013 atua também no terceiro setor para o desenvolvimento sustentável das cadeias do agronegócio. Além disso, ele participa da mesa brasileira e também global da pecuária sustentável. Nosso entrevistado de hoje é engenheiro agrônomo e especialista em mercado de commodities agrícolas pela Exalc USP e formado pelo Programa de Liderança Ambiental da Universidade da Califórnia. Nosso convidado é Francisco Beduschi, que atualmente é líder no Brasil da NWF, a National Wildlife Federation, ONG que atua no país desde 1986. Estamos começando mais um Planeta Campo Entrevista, hoje com Francisco Beduschi, que é líder no Brasil da NWF, a National Wildlife Federation, ONG mais antiga dos Estados Unidos e que atua no Brasil desde 1986. Seja muito bem-vindo aqui ao Planeta Campo Entrevista, Francisco. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui contigo, falando um pouco do trabalho da NWF. Que bacana. A gente que agradece novamente aí você ter aceito o nosso convite. Bom, para a gente começar, Francisco, eu queria que você comentasse um pouco de uma frase que eu vi recentemente você falando em uma entrevista e você dizia que é possível produzir mais e melhor sem abrir novas áreas no Brasil, que é uma coisa que a gente ouve bastante já falar e dos especialistas que a gente recebe aqui no programa. Então eu queria que você comentasse um pouquinho o porquê você também chegou a essa conclusão. Tá ótimo. É importante que a gente explique, antes de mais nada, né, que o nosso trabalho ele é sempre feito no campo, né, em parceria com o produtor rural, mas ele é sempre embasado em dados que vêm da academia, né, tanto universidades brasileiras quanto universidades fora do Brasil, cientistas fora do Brasil e tudo mais. Muito bem, dado isso, o que a gente vê é que para atender as demandas de produção de alimentos que a ONU, né, traz para o Brasil, né, previsão da população até 2050, o quanto que o Brasil teria que contribuir com esse aumento da produção de alimentos, né, 60% do aumento na produção de alimentos, a ONU espera que venha do Brasil até 2050. Não há necessidade da gente abrir novas áreas, e veja bem, não é necessidade, não é que a gente esteja dizendo, olha, nós vamos parar. Não há necessidade. Então, porque a gente tem uma produtividade que ainda pode aumentar mais. Não só na pecuária, mas como em outras atividades e até conciliando atividades, né? Como, por exemplo, a integração lavoura, pecuária, floresta, que é algo que vem da Embrapa, começa aqui no interior do estado de Goiás, né? Em Ipamirim, e hoje toma conta do Brasil inteiro. Você tem bons exemplos no Brasil todo. Então, esse tipo de tecnologia pode aumentar a produtividade em termos de grãos, de quilos de carne produzido por hectare ano, né? E ainda ajudar nas questões climáticas e tal, sem abertura de novas áreas. E tem também a questão da gente poder avançar sobre áreas que já estão degradadas, né? Sobre áreas que já estão abertas, né, Francisco? Exatamente, né? A gente vê atualmente que os dados, né, de pesquisa no Brasil mostram isso, né? Há áreas de pastagem que estão em graus mais ou menos avançados de degradação e que elas podem ser melhor aproveitadas. Então, é preciso a gente ver que uso que nós vamos dar para essas áreas, se nós vamos intensificar com pastagens, né, reformar essas áreas e tal, se nós vamos passar para a produção de grãos e outros alimentos, né, é preciso haver um estudo disso e considerar também a própria vontade e vocação do produtor rural que está ali,
né, ocupando aquela área. Sim. Agora falando um pouquinho aí do trabalho da NWF, eu sei que vocês atuam aqui no Brasil há 36 anos, principalmente com questões ligadas aí à preservação da Amazônia. Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esses desafios que existem para manter a floresta em pé na Amazônia e também como tem sido a atuação de vocês no sentido de contribuir para ajudar a solucionar tudo isso. Muito bem. A gente vê que, primeira coisa, a Amazônia, a nossa atuação começa pela Amazônia justamente porque era o bioma, né, à época, era o bioma brasileiro que estava sob maior risco de transformação, de degradação e tudo mais. Então a gente começa por ali em função disso, em função do risco de perda não só de floresta, mas de biodiversidade e de tudo que está envolvido. Os grandes desafios ali na Amazônia são vários, né? Mas alguns dos grandes desafios são de chegar até o produtor rural, né? Eu diria que é um deles. A gente tem que aprender a comunicar essas questões com o produtor rural, né? Explicar para ele de uma forma que ele entenda o papel importante que ele tem ali na produção de alimentos, mas também o papel importante que ele tem na preservação ambiental, né? E por que essa preservação é tão importante, por que é tão importante ter as reservas, ter a APP e tudo mais. Então, comunicação é algo fundamental aí. Com certeza. E depois dessa comunicação é o engajamento, mas o engajamento dentro da cadeia, né, produtiva. E aí não é só na pecuária, né, na própria outras cadeias que a gente tem aí como grandes commodities como soja, milho, algodão que existe ali. A gente tem que trabalhar a questão como a cadeia de valor, né, que vai além da simples cadeia de produção, né? Então, no caso da pecuária, você tem ali o produtor de bezerro, quem faz recria, engorda, o frigorífico, o varejo, mas a cadeia de valor vai além, né? Você tem que trazer ali o banco que está financiando aquelas atividades, Sim. Você tem que trazer os prestadores de serviço, quem está fornecendo insumos. Então, trabalhar a cadeia de valor como um todo para que a gente gradualmente suba o patamar, né, em termos de produção sustentável. Sim. E você falou que o bioma Amazônia, na época, era o mais ameaçado. Agora esse risco está no Cerrado e é por isso que vocês decidiram atuar lá? Porque o Cerrado, justamente, ele começa a sofrer maior pressão por transformação, né? Então, você passa a ter acordos onde a expansão no bioma Amazônia ela diminui de velocidade e essa pressão de expansão vai para o bioma Cerrado. Então, como é que a gente faz para trabalhar no bioma Cerrado, trazendo as lições aprendidas na Amazônia, né, e de forma que a gente tenha um mínimo de pontos negativos nessa expansão agrícola. E o que vocês aprenderam na Amazônia? Quais são esses projetos que vocês estão levando para o Cerrado hoje? Porque vocês têm um olhar bem bacana de trabalhar essas questões socioambientais de mãos dadas, digamos, ali com o produtor, né? Então, como que funcionam esses projetos, Francisco? Eu acho que a primeira grande lição que a gente aprendeu na Amazônia é justamente essa: é preciso dar as mãos com quem está trabalhando, né? Andar de mãos dadas com o produtor rural, com a indústria, com o varejo, ouvir todos os lados, né? Conversar com as pessoas e fazer essa ponte entre o consumidor e o produtor rural, né? Para que o consumidor entenda o lado do produtor rural, que não é uma questão, daqui para frente todo mundo vai produzir com determinada tecnologia e ser mais sustentável. Não é assim. A transformação ela é lenta e gradual. E, ao mesmo tempo, levar ao produtor rural esse tipo de informação. Olha, as demandas dos consumidores mudaram. É preciso a gente mudar a nossa mente, né? A cabeça de quem está lá no campo, para que eles entendam justamente que, olha, se eu quero manter o meu negócio viável a longo prazo, eu preciso, então, atender essa demanda desse consumidor. Francisco, então muito bacana. A gente vai agora para um quadro que a gente chama de nuvem de tags. É um quadro onde a gente tem aqui diversas palavras que o pessoal vai colocar aqui no telão para a gente agora. Então, são diversas palavras aí
relacionadas à produção sustentável, né? Ao que a gente fala de sustentabilidade. Inclusive, a sustentabilidade em si também está aqui entre uma das palavras. E eu quero que você escolha uma delas para você comentar sobre. Nossa, difícil, né? É muita coisa e está tudo muito... Relacionado, né? Muito relacionado. Mas vamos falar um pouco de carbono, então. Carbono zero, eu acho que é um tema interessante para a gente falar. Vamos falar. A primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de carbono no sistema produtivo agropecuário é que a gente está falando de balanço e não simplesmente de emissões. Sim. Né? Então é diferente, por exemplo, de uma indústria qualquer, metalúrgica, que ela emite e ponto final. Né? A agropecuária, né? E aí vamos falar especificamente do setor pecuário, né, da produção de carne bovina, ela emite, mas ela também sequestra. Sim. Então, quando a gente fala de carbono, é preciso de falar de balanço, né, que é a conta, é a mesma coisa de uma conta corrente, né? Você tem crédito, débito e saldo. Então, é isso que a gente precisa falar. Então, a gente ouve muita gente falando, as emissões da pecuária. Bacana. Então vamos agora, isso é o débito. Vamos falar do crédito, quanto que a gente sequestra de carbono. E vamos ver o saldo final. Então, eu acho que esse é o ponto, um ponto interessante da gente ter sempre em mente, né? E está sempre olhando que cada propriedade é única. Né? Então, hoje a gente tem grandes cientistas trabalhando essa questão do balanço de carbono no sistema agropecuário aqui no Brasil. Grandes exemplos, um dos grandes exemplos é o professor Serri, lá da Exalc. E aí a gente tem que pegar esses dados e ver como é que a gente aplica na prática, nas fazendas, para poder comunicar isso, né, não só ao consumidor, mas ao mundo de uma forma geral, para poder começar a dizer que, olha, a pecuária brasileira não é a mesma pecuária que você tem nos Estados Unidos ou no Canadá. Eu tive a oportunidade de visitar o Canadá, neva 6 vezes por ano. Né? Então, a atividade microbiológica no solo, ela vai quase que a zero. Né? Aqui no Brasil, não. Né? A gente está num país tropical, onde essa atividade microbiológica ela perdura durante o ano todo. Né? Então, o balanço de carbono aqui é diferente, a gente tem que começar a fazer essas contas, nacionalizar isso aí e começar a comunicar melhor esse balanço da pecuária brasileira. Tá bom, Francisco, obrigada por enquanto. A gente volta daqui a pouco com esse nosso bate-papo e a gente vai agora para um rápido intervalo e já voltamos. Não sai daí. Estamos de volta com o Planeta Campo Entrevista, que hoje conversa com Francisco Beduschi, que é líder da NWF no Brasil. Francisco, a gente falou bastante aí no primeiro bloco sobre essas questões dos projetos socioambientais, as dificuldades do produtor. E uma coisa bem importante também é o desmatamento, né? A gente vem discutindo bastante sobre desmatamento zero, que proíbe aí o desmatamento tanto legal quanto ilegal. Mas o nosso Código Florestal, ele já é bem exigente, digamos assim, né? Já é bem rígido e ele chega a exigir 80% de preservação em biomas como o bioma Amazônia. Então, o que eu queria te perguntar é o seguinte, com essa legislação tão exigente do Brasil, é importante que mecanismos como os pagamentos por serviços ambientais, eles passem a ser mais amplamente aí estabelecidos para que os produtores possam realmente conseguir ir além do que já exige o nosso código, né, Francisco? Com certeza, quanto a isso não há a menor dúvida, né? A gente vem discutindo bastante isso, inclusive com atores internacionais, né, que falam, nós temos a ambição de chegar no desmatamento zero. Eu sempre digo a eles, olha, bacana, quais são as formas de compensação que a gente vai oferecer para o produtor brasileiro para que ele vá além daquilo que exige a lei. A lei tem que ser cumprida e fim de conversa, mas para ir além da lei, eu tenho que compensá-lo de alguma forma. Né? E aí entra mercado de carbono, pagamento por serviços ecossistêmicos, outras formas de compensação. A gente não há uma bala de prata que vá solucionar para todo mundo, mas a gente vai ter que oferecer esses mecanismos para o produtor rural brasileiro.
Com certeza. E aí, continuando nessa temática, então, do desmatamento, dados da consultoria Atenagro mostram aí que a produtividade da pecuária, ela aumentou em praticamente 2 vezes, cerca de 90% desde os anos 90, e não fosse isso, seria necessário atualmente 3 vezes a área de pastagens que a gente tem agora. Nos grãos, essa produtividade também é ainda mais expressiva, a gente aumentou em 5 vezes a produtividade, enquanto a área nem dobrou praticamente. E outra coisa que a gente tem aí para corroborar, né, essa questão do desmatamento baixo, né, nas propriedades rurais é um levantamento do MAP Biomas que mostrou que de 2019 para cá, ou seja, nos últimos 3 anos, não houve desmatamento em pelo menos 90% das propriedades rurais cadastradas no CAR. Então, pensando em tudo isso, nesse cenário, pensando aí nas ações que já são executadas, como que a gente pode avançar ainda mais? Quais as soluções para desvincular o agro do desmatamento? É muito uma questão de narrativa? Não basta mais eu dizer, olha, o Brasil protege 60, 65, 66% das suas florestas originais. Não, isso não é o suficiente. Eu tenho que começar a dizer das propriedades que estão participando daquela cadeia produtiva, elas estão todas de acordo com a lei, né? Dar transparência a esses dados, é óbvio, respeitando a LGPD e os dados individuais de cada produtor e tal, mas é preciso começar a ir ao nível de propriedade, sair dessa visão macro, às vezes Brasil, ou até bioma, ou até estado, e ir para o nível propriedade rural. A Embrapa, eu acredito que está fazendo um trabalho nesse sentido, né? Eles divulgam aí periodicamente um estudo de território, mostrando inclusive que 33% de toda a nossa preservação está em propriedades rurais. Esses estudos são vistos, são divulgados internacionalmente? Eles são divulgados, né? E aí, de novo, tudo bem, mas o consumidor, e hoje a gente tem uma grande participação no mercado internacional, né? Nós somos o maior exportador de soja, nós somos o maior exportador de carne bovina do mundo, e a tendência é que para esse ano sejamos também o maior exportador de milho. E o consumidor lá fora, ele quer saber, não só lá fora, tá? O Brasil está indo para o mesmo caminho. Ele quer saber, tá, bacana, mas e o bife que está aqui no meu prato? Como é que eram as propriedades que estavam ligadas à produção deste bife que está aqui no meu prato? Né? E eu digo que o Brasil está indo para o mesmo caminho, não é opinião minha. A Embrapa já disse isso, né? Tem a gente pegar os estudos do Outlook produzidos pelo Sicarne, que fazem tentar uma visão de como é que vai ser o consumidor brasileiro em 2030, ele vai ser desse jeito. E 2030 são 7 anos, pouco mais de 2 ciclos da pecuária, a gente está lá. Então, se a gente quer chegar e atender esse produtor em 2030, tem que começar a preparar agora. Tá certo. E quando você fala que o consumidor quer saber de onde veio o bife dele, tem tudo a ver com o que a gente fala de rastreabilidade socioambiental. Porque ele quer saber se esse animal ele passou por áreas desmatadas, se ele teve qualquer relação com trabalhos análogos aí à escravidão. Então, qual que é o desafio, o tamanho do desafio, para a gente conseguir implementar a rastreabilidade desde o nascimento do bezerro até o abate? Muito bem, essa é uma excelente pergunta. O primeiro grande desafio está que a pecuária é uma atividade presente em todos os municípios do Brasil. Né? A gente entrar lá no IBGE vai ver que todo município brasileiro tem, dentre as suas atividades econômicas, a pecuária. Então, nós estamos falando de Brasil, né? O 5º maior país do mundo e tal. E aí tem outros desafios que são relativos à complexidade dessa cadeia, né? Normalmente eu não tenho um único produtor que faz da cria até a engorda, né? Eu tenho mais de uma fazenda. Essa fazenda também compra genética, né? Então compra vaca, compra touro, compra sêmen de outros lugares. Então a cadeia é bastante complexa. Mas o bacana é que a gente tem grandes oportunidades no Brasil, a gente tem bases de dados muito boas, o CAR é um grande exemplo disso. Sim. Né? Então a gente tem uma base de dados muito boa para começar a trabalhar. E o segundo é que as pessoas não estão, o consumidor não está preocupado quem que é o produtor. Ele quer saber como era a fazenda. A fazenda está dentro da lei? Se ela está dentro da lei, eu estou satisfeito. Bom, Francisco, e quais seriam as soluções aí, então, para essa questão da rastreabilidade? O que você vê como uma possível ferramenta para a gente conseguir fazer com que isso chegue ao produtor rural? Existem algumas soluções, os frigoríficos já monitoram os seus fornecedores diretos, que é aquela
produtor que engorda e entrega para o frigorífico. A gente já começa a ter alguma solução para o indireto, que é o primeiro produtor que está atrás do direto, né? O primeiro nível ali atrás e tal. Se a gente quisesse hoje rastrear toda a produção, a gente teria que partir para uma rastreabilidade individual. E isso levaria muito tempo. E investimento, imagino, também, né? Com certeza, o investimento em tecnologia, em estruturação desse banco de dados. Mas aí a gente tem buscado também conversar com esse consumidor para dizer, olha, eu não tenho uma solução perfeita, mas eu tenho uma solução que começa a responder 80% das suas preocupações. Tá bacana assim? Tá. Então tá, eu vou começar a responder 80%, né? Mais para frente a gente vê como é que faz para 85, 88, 90 e assim por diante. É isso, não é uma solução que a gente vai conseguir de uma hora para outra, mas a gente vai trabalhando, né? Francisco, para a gente encerrar, eu queria trazer para você o nosso quadro que chama O Planeta em 2033, que é quando a gente começa a imaginar o que a gente espera, o que a gente deseja, ou como a gente avalia que é possível que a gente esteja daqui a 10 anos. Bacana. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa visão. 2033, o que eu espero do Brasil é que a gente já tenha avançado, tenha realmente zerado o desmatamento ilegal, por favor, né? É o mínimo que a gente espera, né? Zerar as ilegalidades, até porque eu acredito que o produtor rural, que é produtor realmente, não compactua com ilegalidade. Eu acho que comunicação é tudo. A gente poder sentar à mesma mesa, produtor e consumidor, e explicar um ao outro o seu lado e como é que a gente vai fazer progresso juntos, eu acho que são os meus 2 sonhos de consumo no momento. Que bacana, são os meus também, posso dizer. Que bom. Bom, obrigada, Francisco, pela conversa, foi um prazer te receber aqui. Eu tenho certeza que todas as informações que a gente falou aí vão esclarecer muitas coisas para os produtores que assistem a gente, então muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade. Obrigada mais uma vez. Bom, e para você aí que nos assiste, a gente vai ficando por aqui com o Planeta Campo Entrevista de hoje, mas eu te espero sempre ao meio-dia, ao vivo, aqui na tela do Canal Rural. Tchau, tchau. Planeta Campo Entrevista. Patrocínio. JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.